Altas. Então vamos lá, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade aqui na nossa casa Recomeço, no Jordanópolis, e que cada um de nós possa realmente, levar para as nossas casas aquilo que viemos, que precisamos e nos fortalecermos, aqui na nossa casa. Então que ela seja esse lugar que todos nós vem buscar algo de bom para levarmos para nós mesmos, E antes de nós iniciarmos com a palestra, tem alguns avisos que são importantes. Primeiramente, eu peço a gentileza de desligarem os celulares ou colocar no modo avião, por favor. Nós temos uma palestra todo segundo sábado do mês. E o próximo sábado, agora no dia 28, o tema da palestra será saúde mental e dependência química. Virá um psicólogo, que ele está focado nas questões da dependência química, ele trabalha com CAPS, então ele vem aqui para nos dar essa palestra. E eu acho que é interessante, porque eu estou aqui, mas eu tenho algum parente, eu tenho algum amigo, eu tenho algum conhecido ou familiar deste conhecido que tem hoje um problema desse, dentro da sua própria casa, de alguém que está com essa dependência. É sempre bom a gente ouvir um profissional, conversar, tratar com ele. Ele vai estar aqui nesse sábado, nesse dia 28, conversando conosco sobre isso. Tá bom? Não percam. Então no dia 28, vai ser o último mês desse mês, e a partir das 14 horas, das 14 às 16 horas. E no final da palestra, a gente tem aquele passe de limpeza para aqueles que não puderam ou precisam de um passe e não puderam fazer durante a semana. Então, não deixem de vir nos prestigiar, para que a gente tenha aí um sábado gostoso. Nós também temos um trabalho aqui na casa de nós acolhemos 30 famílias com uma cesta básica. Então, os alimentos que a gente vem recebendo, não perecíveis, é muito importante para que a gente possa manter essas famílias abastecidas. Então, quem puder nos ajudar, muito obrigado. E a gente está sempre agradecendo a todos. Desde quando nós iniciamos até hoje, nós sempre conseguimos colocar aí o básico nas cestas básicas. Nós temos aulas também de yoga, às quintas e às sextas-feiras. Quem estiver interessado, procure-nos aí na secretaria. Temos o bazar, que também nos dá aí a oportunidade de comprarmos algo com um preço bem mais em conta que aí no mercado. Quem puder nos ajudar nesse respeito, agradecemos. Inclusive recebemos doações. E essas doações a gente pede para que, por exemplo, se for doar uma roupa, que ela seja, se tiver ali com rasguinho, alguma coisa, que possa ser costurada e ser trazida limpa, porque a gente não tem aqui quem que possa fazer esse trabalho aqui. Então, do jeito que vocês trazem, a gente coloca lá para venda. Nós temos no andar de cima uma biblioteca espírita. Quem quiser ler, quem quiser se aprofundar, nós temos vários livros da doutrina espírita, de autores diversos, que está disponível para todos nós. É só pegar o livro, colocar lá o nome na secretaria, dar o nome do livro, um prazo de 3 meses, 2, o que for necessário, para devolver. E nós também temos um trabalho agora que está bem pontual, que é o mês de junho e julho, o mês de frio, com a doação de lã para os quadradinhos do amor. O pessoal aqui da casa, os tarefeiros, eles fazem os quadradinhos e depois a gente monta as mantas para entregar em hospitais, em creches, para aquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de ter até um... E é verdade, gente, a gente entrega num hospital, às vezes, as mães essas mulheres que, as andarilhas, as que estão nas ruas, elas engravidam.
E vai para o hospital aí do municipal e chega lá, não tem nada, absolutamente nada quando sai, né, com a criança no colo. Então é nesses lugares que a gente está atuando com essas mantas aí, tá bom? A gente sempre faz um alerta com relação ao Evangelho no Lar, aquele procedimento onde a gente faz a nossa parte para que a gente higienize, cuide do nosso ambiente, da nossa casa. E o Evangelho, ele traz esse conforto, nos traz essa segurança de uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, abrir o Evangelho, fazer ali uma oração, fazer um comentário do que leu, para que a gente possa ter, né, um ambiente sadio em casa também, né? A higienização do nosso lar. Então é uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E o roteiro dessa Evangelho tem na secretaria. Quem não tem, quem tem dificuldade, pode procurar que nós temos esse roteiro. Tá bom? Então é isso dos nossos avisos. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais uma oportunidade abençoada de aqui estarmos reunidos nesse instante, onde irmãos de luz, benfeitores, já nos presentearam com várias energias, com bênçãos que estão sendo colocadas sobre nós nesse instante, formando uma corrente de amor. E essa corrente se espalha, inclusive, para aqueles que estão em casa, nos ouvindo pela internet, por aqueles que estão, os nossos familiares, que não puderam estar presentes, por um amigo que esteja necessitado, vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, pois a nossa corrente de amor, ela é muito forte e alcança, acalenta, pelo menos, o espírito daqueles que estão nesse instante precisando de ajuda. E vibrarmos, mais uma vez, pelo nosso planeta, vibrarmos com oração pela paz. Estamos passando por momentos, né, conturbados, mas que nós possamos reverter essa energia que paira sobre o nosso planeta com bênçãos de paz para aqueles dirigentes de nações que realmente se entendam, se coloquem lá na frente e busquem um entendimento pacífico. E assim, com muito carinho, nós nos ajoelhamos perante a Ti, Jesus, para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Com muito carinho, nós vamos chamar a nossa palestrante, a Neuza da Noite, que irá, né, trazer mais uma palavra que foi dita por Jesus no Evangelho e que muito nós precisaremos, né, para fazer a nossa reforma moral, né, iniciarmos. E aos pouquinhos a gente vai alcançar a excelência, como foi dito. Tá bom? Uma boa palestra para todos. E eu desejo a todos um bom retorno, né? Que quando eu gosto sempre de pedir isso, quando lá chegarmos em nossas casas, depararmos lá com o irmão, com a filha, com o irmão, com a esposa, com o marido, enfim, dar um abraço caloroso, dividindo com a energia que nós aqui conquistamos, tá bom? Então, uma boa palestra para todos. Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Maravilha.
Maravilha. Pessoal, é um prazer imenso novamente estar falando com vocês. E eu gostaria de saber se vocês estão bem. Eu estou com dor na Joanete. Engraçado, né? Quando a gente pergunta assim para as pessoas, você está bem? A pessoa, ela fala, estou bem. Né? Muitas vezes ela realmente está bem, mas na maioria das vezes ela não está bem. Aí a gente pergunta, você está bem? Aí a pessoa diz assim, olha, eu estou bem ansioso, estou bem deprimido, estou bem depressivo, estou bem angustiado, estou bem revoltado, estou bem colérico, estou bem perdido. Se a pessoa ela reconhece esse sentimento dentro dela, isso é muito bom. É um sinal que ela está se defrontando com ela mesma. Quando a pessoa se olha no espelho, porque na verdade ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Ninguém. Então, quando você se olha no espelho e se enxerga como você é, isso é muito importante. Porque o que acontece hoje, pessoal? Se você tirar o celular de uma pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela não fica desesperada se você tira o celular dela? Agora você imagina, nós estamos vivendo numa situação de imediatismo, né? Porque tudo que você quer hoje tem que ser agora. Eu quero uma resposta agora. Eu estou doente, eu quero ficar bom agora. É tudo agora, é tudo muito rápido, esse imediatismo. E as pessoas estão muito tumultuadas. Elas estão muito tumultuadas. E o que acontece, né, com esse tumulto? Acontece que a pessoa ela acaba se perdendo. Ela acaba se perdendo no meio desse tumulto. Ela se perde. E muitas vezes é difícil de se reencontrar. Quando a gente fala em silêncio interior, a gente fala da pessoa esquecer um pouquinho do mundo lá fora, de tudo que está acontecendo lá fora, e se encontrar com ela mesma. Quando a gente fala em oração, a gente está falando da nossa conexão com o alto, né? Com Deus. Quando a gente fala em oração, a gente está falando disso. É uma ligação, é uma conexão com Deus. Mas quando a gente fala em silêncio interior, quando a gente fala em meditação, é um encontro da gente com a gente mesmo. É nos olharmos e então enxergarmos como nós somos. E depois, a gente faz o quê com o que a gente encontrou? O que eu faço com o que eu encontrei? Não é? Hoje, no imediatismo, o que está acontecendo? Agora mesmo a gente estava conversando lá na sala, mais ou menos a respeito disso. As pessoas, por conta do imediatismo, elas criam fugas. Onde é que eu me refugio? Quando eu quero fugir de mim, quando eu quero fugir dos meus problemas, o que é que eu faço? Existem pessoas que vão para um caminho, outras pessoas vão por outro. Tem pessoas que usam drogas para fugir. Outras usam álcool para fugir. Outros usam a comida para fugir.
Outros usam o sexo desenfreado para fugir. As pessoas, elas buscam meios de fuga que acabam fazendo... Porque assim, olha, quando a gente fala do caminho largo e do caminho estreito, geralmente ninguém quer ir pelo caminho estreito, porque é mais complicado, não é? Mas muitas vezes as pessoas, quando dizem que estão no caminho largo, elas buscam atalhos e muitas vezes elas se perdem nesses atalhos, e para retornar é muito complicado. É muito complicado. Quando nós falamos em expansão de consciência, pessoal, a gente pensa assim: você quer fazer um bolo bem gostoso, né? Aí você bate lá seu bolo e os ovos e capricha naquela massa, mas aí você não põe no forno. O que acontece? Você consegue comer esse bolo? Você não consegue. E as pessoas estão assim, elas querem o bolo, mas elas não têm paciência de esperar assar a massa. Entende? É como um prédio, pessoal. A expansão de... Quando a gente fala em expansão de consciência, é você sair da caixinha onde você está, fechadinho ali, e se abrir para o mundo, para as novidades do mundo, para as coisas diferentes do mundo, mas com análise, com consciência. Quando nós falamos em expansão de consciência, imaginem um prédio de 10 andares, vai. Se você está no primeiro andar, você está sofrendo muito. Por que é que você sofre muito quando você está no primeiro andar? Porque você não tem visão. No primeiro andar, o máximo que você consegue enxergar é a rua em frente e o prédio do outro lado da rua. É o que talvez você consiga enxergar. E aí o sofrimento, ele vai te empurrando de alguma forma. As dores vão te empurrando de alguma forma. Aí você vai para um outro degrau, para um outro andar. Quando você está no 5º andar, por exemplo, você já começa a ter uma visão diferente. No 5º andar você já está mais alto, você já tem uma expansão da sua visão, você consegue ver melhor. Do primeiro para eu ir ao 10º, dá para eu fazer isso? Não dá. Eu preciso ir devagar. Quando a gente fala em expansão, se eu for do primeiro ao 10º, eu só posso ir do primeiro ao 10º se eu usar uma droga muito potente. Aí eu fico alucinadão, sabe? Eu fico muito louco. Aquilo tudo é muito fantástico, é maravilhoso. Mas quando passa o fantástico e o maravilhoso, eu retorno para o primeiro andar e entro em depressão. Aí adiantou muita coisa? Não adiantou. Então eu preciso fazer essa expansão passo a passo, mas com consciência, com muita consciência, de entender o porquê eu tenho que fazer isso, o porquê que eu não posso fazer aquilo. Então vejam bem, quando a gente pergunta para as pessoas, você está bem? E a pessoa, ela não está, mas ela responde que está. Ela sabe que não está. A maioria das pessoas hoje estão assim, pessoal. Elas carregam dores, carregam problemas, e quem não carrega problemas, não é? Só que o que acontece? Existem pessoas que têm uma expansão em que ela consegue lidar de uma forma diferente com os problemas e com as dores, porque todos nós teremos problemas, porque nós estamos num planeta que é de provas. Estamos sendo provados, estamos sendo testados o tempo todo. Então teremos problemas sim. Agora, como é
que eu lido com o problema é que é o boom do momento. Quando eu tenho uma consciência, eu entendo que está tudo bem, que aquilo está vindo para mim e eu vou conseguir ultrapassar aquilo. De uma forma ou de outra eu vou conseguir ultrapassar. Se eu for uma mente positiva, se eu for uma pessoa que crê, eu não estou falando da fé religiosa não, tá? Eu estou falando da fé, aquela em que eu acredito. Eu tenho fé, porque eu acredito que eu vou ultrapassar essa barreira, eu vou ultrapassar esse problema, eu vou conseguir resolver isso, eu vou conseguir resolver aquilo. Então, isso é importante. Porque assim, perfeito, não existe ninguém, pessoal. A única criatura perfeita nesse mundo... Aconteceu o que com a única pessoa perfeita desse mundo? Né? O que fizeram com ele? Humilharam, não é? Crucificaram, fizeram toda essa barbaridade com ele. Então, pessoal, é perigoso ser perfeito, tá? É muito perigoso ser perfeito. Então, nós somos o que nós somos. E ponto. Podemos melhorar? Lógico, temos que melhorar. A cada dia, tá bom? Porque esse boom da consciência, ela não pode se dar tão rápido. Então tem muitas pessoas que se cobram muito o tempo todo. E o interessante é que nós tenhamos paciência com nós, com a gente mesmo, conosco mesmos. Temos que ter paciência, temos que nos entender, temos que nos aceitar como sombra e como luz que somos. Até o momento em que a luz será maior que a sombra. E quando nós estivermos nessa condição de luz maior que a sombra, nós teremos uma visão diferente, nós teremos um entendimento diferente. Então nós veremos os problemas de uma forma diferente. E nós então seremos maiores do que eles, não eles maiores do que nós. E quanto mais nós crescemos em consciência, menor ficam os problemas, quaisquer que sejam. Então, nosso Mestre Jesus, ele veio e passou essa mensagem para nós, não é? Essa mensagem de seguirmos adiante, de confiarmos, de acreditarmos, de seguirmos sempre em frente de forma positiva. É fácil, pessoal? Não é fácil. Aquilo que nós construímos eu acho que o mais novinho aqui, né? O mais novinho aqui deve ter quantos anos? Mas aquilo que foi... o mais novinho está lá atrás. Quantos anos ele tem? 12 anos. O mais novinho aqui de 12 anos, pessoal, o que ele construiu em 12 anos, ele não vai poder reformular em 12 dias. Imagine nós que somos um pouquinho mais velhos do que ele. Eu acho que ele é mais velho do que nós. É. Eu acho. E nós somos mais novos do que ele. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Isso que ele falou tem sentido. Por quê? Porque o garotinho ali tem 12 anos, né? Mas ele pode ter uma graduação evolutiva muito maior do que todos nós, não é? Atentem para as crianças que estão chegando, hein, pessoal? Atentem, porque diz a mentoria que em 2025, 250 mil crianças estarão chegando. Até 2027, isso eu já falei para os alunos, né? Nós já falamos sobre isso. Até 2027, mais 250 mil crianças. E até 2030, mais 500 mil, totalizando 1 milhão de crianças que vêm já com uma outra mentalidade, com outros ganhos, já muito mais evoluídas, vamos dizer assim,
para que, espalhadas pelo planeta, possam ajudar esse planeta a crescer. E isso está acontecendo. Então, reparem nas crianças, né? Que elas são incríveis, pessoal. Elas são incríveis. Tem criancinha aí de 1 ano e meio tocando Schubert no piano, no colo da mamãe, não sabe nem andar e já está no piano. E ainda tem gente que não acredita em reencarnação, né? Ai de nós se não fosse a reencarnação. Já pensou, pessoal, que vida medíocre da gente com uma vidinha só? Não é? Ainda bem que nós temos a possibilidade de ter outras. Já tivemos outras e talvez tenhamos outras, né? Talvez não aqui nesse planeta, mas a gente vai conseguir continuar caminhando, né? Vamos continuar evoluindo, porque o objetivo é alcançar o quê? A perfeição, certo? Se a gente colocar Jesus como referência, quanto nós estamos longe dele? Se a gente se comparar a ele, quanto nós estamos longe dele? Quanto nós estamos longe do Chico, do Divaldo? Quanto nós estamos longe desse povo, né? Irmã Dulce. Olha que aquela baixinha, Irmã Dulce era bem baixinha. E era bem mirradinha, bem magrinha. E ela tinha um problema crônico nos pulmões. Ela sofreu a beça por conta disso. E ela montou um hospital. E esse hospital tinha muitas dívidas, né? Muita coisa para fazer. Só que ela já era outro nível, né? Ela tinha esses problemas de pagamento de muitas coisas do hospital, mas aquilo não era maior que ela. Ela chegou a ter 3 milhões de dívidas. Muita dívida com o hospital. Mas ela não se abalava, ela falava, olha, vou resolver isso. E ela ia na Câmara. E chegava lá e falava, eu quero falar com fulano de tal. Aí a recepcionista falava assim, olha, fulano de tal está muito ocupado, não vai atender a senhora não. E ela dizia, não tem problema, eu vou sentar aqui, eu vou esperar, 1 hora ele vai sair. Quando ele sair, eu vou conversar com ele. E ela esperava. E quando a pessoa saía, ela falava, olha, meu hospital está precisando disso aqui, por favor, me faz um cheque. E ela foi assim, resolvendo essas questões e conseguiu concluir o mandato dela aqui, né? Então é um ser muito, muito evoluído, Madre Teresa, né? Então são pessoas que nós estamos distantes demais. Agora imagine de Jesus, né? É incomensurável a distância, mas nós vamos galgando, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos apanhando, né? Vamos errando, porque nós estamos aqui, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos aqui para errar, pessoal. Vocês sabiam que a gente está aqui para errar? Nós estamos aqui para errar, porque é errando que se aprende, mas repetir o erro, não é? Repetir o erro é. Então nós aprendemos com aquele erro e vamos seguindo em frente, até alcançarmos o 2º andar do prédio, depois o 3º, e vamos indo até chegar no último andar, onde nós vamos estar plenos de consciência. E quando nós estamos plenos de consciência, a gente enxerga tudo de uma forma tão diferente. Fica tudo tão pequeno,
É como se você estivesse lá no último andar de um prédio bem gigante, olhasse lá embaixo uma pessoa passando, é uma formiguinha. É assim que serão os nossos problemas para nós. Então, quanto mais a gente está preparado para resolver ou para entender o problema, não é? É muito mais tranquilo. Então, o silêncio interior, gente, é para isso. É para a gente refletir a respeito de nós mesmos, de nos conscientizarmos de quem somos e para que estamos aqui. Todo mundo tem uma missão, tá bom? Muitas vezes a missão ela é tão simples, né? É tão simples, talvez, mas é uma missão. Não queiram se comparar com Chico, querendo fazer grandes coisas e falar, não, eu me sinto tão mal porque eu não... Não. Faça o que você tem que fazer dentro da sua casa, amando, amparando, compreendendo os teus primeiro, naquele círculo que você está. É ali que estão as suas grandes provas. Então é ali que você precisa usar a sua inteligência para poder fazer com que aquele problema não seja mais tão significativo assim. E assim nós vamos caminhando. E assim nós vamos caminhando. E eu espero, grandemente, que todos nós consigamos essa luz, conseguimos acender, que todos nós juntos, que a gente se encontre num outro lugar de muito mais evolução, de muito mais beleza, de muito mais graça, de muito mais comunhão, né? Onde a gente se olhe como sendo todos iguais, porque nós somos. Não enxergamos isso, mas nós somos, né? Então é isso que eu desejo, tá bom? Espero que reflitam, e se eu conseguir entrar no coração de vocês um tantinho assim, para mim já está bom demais. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, nós falamos do nosso irmão maior Jesus, falamos também sobre o nosso Pai Maior, de todas as delicadezas que Ele tem com o nosso planeta, conosco. E não podemos esquecer da nossa Mãe Maria. Então, é a ela que nós vamos prestar uma homenagem, pedindo para que ela coloque sobre nós o seu manto de proteção, de paz, e que a gente leve para casa toda essa paz. Então, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos da luz. Fiquem todos em paz.